vencer, triunfará, nosso Deus fará. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Dá para Jesus uma linda salva de palmas. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir? Quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Guerras vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo partou. E o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás
a Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. Nós estamos aqui mais uma segunda-feira em nome do Senhor Jesus Cristo, 14 de dezembro. Nós estamos aqui na esperança da presença de Deus em nossas vidas. Essa esperança nos leva a colocar o nosso coração em tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. A certeza de crermos em Jesus é o que nós precisamos sentir dentro de nós. E hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, para falar da palavra dele, para aqui mais que um comentário praticamente a respeito de um certo assunto. Então precisamos aprender, precisamos estar dispostos a ouvir o Senhor em todo o tempo, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então vamos agora fazer uma breve oração, falar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante de Ti e conforme diz a Tua palavra, é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai que nos amou e em graça nos deu em uma eterna consolação e boa esperança. Esta é a palavra dos 70 dias de aliança para com Deus no dia de hoje. E nós queremos que o Senhor realmente derrame da sua graça sobre nós, nos dando o entendimento, nos dando a sabedoria, trazendo mais paz em nossa vida nesses dias tão turbulentos e que nós possamos levar desta paz a todo aquele que necessita também. Glórias a Deus por nos haver colocado hoje diante desta tela para falar do nome do Senhor. E glórias a Deus porque você está aí assistindo e recebendo a bênção do Senhor para a honra e glória dele. Então, tudo depende do nosso trabalho para que o nome do Senhor seja engrandecido. Então, louvado seja o nome dele. Não nos cansamos de louvar e bendizer, de agradecer as palavras e as decisões que o Senhor nos leva a tomar por causa do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as coisas e abençoa, meu Pai, a cada membro desta casa, a cada pessoa, Senhor, que ouve a palavra, a cada parente, meu Pai, que ainda não conhece o Senhor. Nós enviamos as nossas bênçãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos então participar aí do testemunho da novela da vida real em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver então? Desde 2007, a Romênia passou a integrar a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Desde então, a Romênia tem apresentado evolução nos indicadores sociais. Porém, um dos grandes problemas que o país enfrenta é o preconceito, principalmente contra os ciganos. E é desta nação, com um povo guerreiro que segue em frente em meio às lutas, que recebemos o relato deste senhor. Olá, Dr. Soares. Me chamo Miskari Gabor e sou da Romênia. Passei muitos anos da minha vida achando que o meu modo de viver era correto e sempre deixava o coração enganoso me guiar. Tinha prazer em viver de acordo com as regras do mundo. Então, um dia, enquanto acessava a internet, descobri a sua página e conheci o Show da Fé. Naquele momento, senti Deus tocando no meu coração. Comecei a conhecer a Deus e a sua palavra e percebi que tudo que eu fazia trazia tristeza ao coração do Pai Eterno. Então, me arrependi dos meus pecados, entreguei minha vida a Jesus e a minha mudança foi tão grande que toda a minha família se batizou também. Além disso, eu morava com a minha companheira e agora nos casamos. É impossível voltar o tempo para corrigir os erros, mas o que importa é que hoje eu sou um novo homem e Deus já está escrevendo uma linda história para nós. Muito obrigado, Dr. Soares. De todas as regiões do Brasil, milhares de pessoas estão sendo tocadas no coração com o mesmo objetivo: compartilhar com o mundo a palavra de Deus. Eu estava muito doente demais, me tocou no coração, mas me deu a vontade de pegar o papel. Aí eu falei, mas se eu pegar, eu não vou ter condições de pagar. Depois de 6 meses eu consegui realizar. Aí eu, graças a Deus, me aleguei meu coração, estou muito grata, muito alegre com Deus. E espero que as pessoas também que
está no mesmo caminho, passando no que eu passei, né? Que busca mais a presença de Deus, confia. Ele é o libertador, Ele livra. Quando eu deito na minha cama, eu disse, eu vou dormir em paz e me acordar em paz, na graça de Deus. A nossa missão evangelística cresce de modo surpreendente. Deus está no controle e todas as barreiras são superadas em o nome de Jesus. Bem, irmãos, estamos aqui novamente em nome de Jesus e, como eu falei, a certeza de que cremos em Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 3, diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Pois bem, as pessoas nunca estão completamente contentes com aquilo que fazem. E quando começa a haver um número maior de trabalho para ser executado, começam a pensar nas suas próprias necessidades. E então, aqui nesse caso, eles separaram 7 varões de Deus, cheios de boa reputação, do Espírito Santo, de sabedoria, para que eles fossem responsáveis por esse tipo de negócio. Na igreja primitiva havia o problema de desentendimento, talvez devido à língua falada. Os judeus de origem hebraica falavam o hebraico e os judeus helenistas falavam grego. Eram judeus de outra parte do mundo que provavelmente tenham se convertido ao cristianismo no período de Pentecostes. Então, vamos lembrar a história do nosso país. Quando aqui o povo estava sendo colonizado, no princípio dos momentos dos portugueses chegarem aqui e dar continuidade, chegou um momento em que o povo já não estava mais contente com o que estava acontecendo. Foi quando aconteceu aquela revolução trabalhista, a revolução de indústria, a revolução de tantas coisas que aconteceram. Por quê? Porque eles estavam ouvindo notícias de fora, notícias de outros lugares. Assim como juntou aqui os 2 tipos de homens, de povo, que conheceram a palavra de Deus, num período diferente eles se envolveram. E as novidades que chegavam, as intenções, ou o não conhecimento completo da palavra, porque quem não está muito bem fundado na palavra de Deus, pensa mais nos seus interesses do que nas coisas do mundo, nas coisas de Deus. Então, eram esses que reclamavam que suas viúvas não eram bem tratadas. E a causa era a barreira causada pelo idioma, a barreira causada pelo conhecimento de outros fatos em outras cidades, trazem novidades ou impedimentos, a falta de entendimento entre uma pessoa e outra pessoa, porque alguns têm mais estudos, outros têm menos estudos. Essas questões sempre trazem contendas. A igreja hoje não é diferente. Nós vemos muitas pessoas que estão há tempo dentro da igreja e quando chega alguma pessoa nova para ocupar a mesma posição que aquela pessoa está ocupando, existe ali um desacordo, existe um desentendimento. Às vezes algumas dessas pessoas têm melhor estudo ou pior estudo, menor estudo, e isso traz contendas. Somos constantemente metralhados com acusações de favoritismos e etc. Vivemos em uma sociedade que fala várias línguas. O modo de viver se transforma de uma certa maneira que acabamos não entendendo nada do que se fala ou faz. Então a diferença
vamos dizer, as diferenças transformam de certa maneira a vida dessas pessoas. Então as diferenças começam sim a aparecer, causando grande contenda em meio à sociedade. O modo como vivemos mostra se cremos ou não no Senhor Jesus. Crer no Filho de Deus é o que nos distingue das demais pessoas. E mesmo assim, dentre os que são de Deus, sempre tem contendas, desentendimentos. Os que têm fé em Cristo demonstram isso pelo modo como vivem, pois estão sempre alegres, dispostos e prontos, para usar o poder. Vamos dizer assim, para usar o poder, aquele poder que vem do Altíssimo em favor de sofredores. Mas também tem aqueles que estão cheios, preparados, mas um espírito de engano, um espírito de preguiça, um espírito imundo, vem trazendo a desconfiança, a inveja, os ciúmes, por causa de como são tratados, de como veem os outros serem tratados. Olha, são tantas as coisas que nós podemos descrever aqui em relação a esse tipo de situação, que nós ficaríamos muito tempo falando a respeito disso. É importante que possamos estar sempre prontos a reconhecer quando o mal está para surgir e então agirmos conforme a palavra nos ensina. Veja, eu sempre digo na igreja que nós, o povo, somos o corpo de Cristo, e é a mais pura verdade. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. É Ele que está acima de tudo isso. Como é que pode o corpo querer agir como se a cabeça tivesse entendimentos diferentes? Cada um querer fazer alguma coisa? Não, nós temos que aprender a agir exatamente conforme Cristo. Nós temos que ser submissos mediante a palavra, conforme Cristo nos ensina, e não conforme nós entendemos ou queremos para o nosso próprio bem. Os apóstolos escolheram 7 homens que falavam grego, de boa reputação e cheios do Espírito Santo para resolverem os problemas. Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Jesus é a plena revelação de Deus e como tal apresentou-se aos homens despido de sua autoridade na forma de um homem chamado Jesus, que trouxe a palavra de Deus a fim de que não nos desviássemos da verdade. Você já parou para pensar? Jesus é a palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus e se tornou carne entre nós. Já pensou se Jesus quisesse agir de forma com que Deus pensar? Deus mandou Jesus para o quê? Para Ele fazer aqui um ajuntamento, para reunir o povo num único propósito de servir a Deus. Mas já pensou se Jesus ele cresce ali, o entendimento dele, e fala, não, vai ser do meu jeito, vamos fazer dessa forma. Adão agiu dessa forma. Adão pecou contra a palavra de Deus, quando ele assumiu responsabilidades das quais ele não podia assumir. Jesus é a plena revelação de Deus e, como tal, apresentou-se aos homens despido de sua autoridade, na forma de um homem chamado Jesus, para nos ensinar exatamente o que deveríamos fazer conforme o que Deus nos ordena. O mais importante pode ocorrer na vida de alguém é ouvir a boa notícia. Isso é o mais importante. Você sabe o que significa boa notícia? A palavra de Deus. O Evangelho traz a boa notícia para nós, para que nós possamos viver em novidade de vida. Então, a boa notícia é o que foi feito na cruz do Calvário em favor dele,
pois a pregação do Evangelho dá oportunidade a todos de crerem em Cristo. O desejo de servir a Cristo é traduzido pela realidade de servir aos outros. Existe no mundo um ditado que o bem de todos está acima do bem de uma pessoa. Jesus Cristo, ele veio para o bem de todos. E ele deu a vida dele em favor de muitos. Para que, vendo o sacrifício dele, recebessem a salvação, a libertação, a cura, a regeneração de suas almas e pudessem receber a salvação. No período citado, os cristãos precisavam uns dos outros, e o aumento do número de cristãos acarretou a necessidade de organizar a divisão do trabalho. Estevão, que era um bom administrador e poderoso orador, ficou com a parte de cuidar das viúvas. Era, porém, confrontado no templo por vários grupos contrários ao cristianismo. A convicção e a verdade dos argumentos de Estevão causou repulsa nos membros do Sinédrio, a ponto de não suportarem a exposição de suas malignidades e julgarem Estevão com acusações falsas, a fim de que o pudessem calar. E assim fizeram. Paulo permitiu na morte de Estevão. No domingo mesmo aqui eu comentei com algumas pessoas, todo mundo falando a respeito, todos não, algumas pessoas, falando a respeito dos horários agora no final do mês, porque algumas pessoas me disseram assim, outras disseram assado, e daquele jeito. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Então, às vezes a gente tem que tomar decisões, mas temos que tomar decisões mediante o que a palavra de Deus nos diz. Obedecer é a melhor coisa que nós temos em nossa vida mediante Deus. A palavra do Senhor nos ensina a respeito disso. Deus, Ele é maravilhoso quando nos dá um entendimento. Quando nós abrimos o nosso coração para servir a Deus, independente de qualquer outra situação, se eles aqui não tivessem se preocupado tanto assim na questão das viúvas e olhado mais para Deus, com certeza teria sido melhor ainda a resolução. Então nós devemos deixar Deus tomar a conta daquilo que deve ser feito. Na verdade, precisamos ser como esses 7 que foram escolhidos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios de uma maneira a glorificar o nome do Senhor e fazer a diferença aparecer quando as contendas em meio à sociedade se avançam. Olhe para Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Eu falei aqui no domingo, e já muitas vezes eu falei. Houve momentos em que minha esposa esteve doente e ficou na cama, sozinha dentro de casa. E eu vim para o trabalho aqui na igreja, para pregar a palavra, para falar do Evangelho, para que eu não faltasse com a minha responsabilidade e com a vontade de Deus. Então ela ficou sozinha. Ela fez um sacrifício de ficar só, para que eu pudesse trazer a palavra para o povo. Então louvado seja o nome do Senhor. Quando queremos viver e temos convicção e temos a verdade dos argumentos que Estevão tinha, nós causamos repulsas a muitas pessoas. Não, porque deixou o filho, deixou a esposa, deixou isso, deixou aquilo. Por que não pôs outra pessoa no lugar para fazer? Porque nós temos um trabalho que foi dado por Jesus Cristo. E não podemos deixar que ninguém
seja aquele que vai substituir o nosso lugar. Porque para aquilo que Deus te preparou para fazer, não existe outro que possa fazer como você foi preparado para fazer. Não falta, é verdade, alguém que possa pregar. Não falta. Mas quando Deus te escolheu para alguma posição, é naquela posição que você tem que estar. Tem que olhar para Deus. Tem que ser significativo ao coração do Senhor. Porque o Senhor diz para colocar tudo nas mãos dele, porque Ele cuida de todas as coisas. Então, quando queremos viver de acordo com a verdade, agindo de conformidade com a palavra, sempre vamos causar ainda o furor daqueles que falam outras línguas, que têm outros entendimentos, que têm outras percepções, que querem outros resultados, de modo que vão querer, até mesmo se for o caso, nos matar, se possível. E a Bíblia diz que muitos poderiam nos matar achando que estão fazendo um grande favor a Deus. A vida de Estevão está descrito lá em Atos 6, capítulo 3, versículo 8 até o 8, né? E no 11, 19, 22, 20, é um desafio contínuo a todos os cristãos interessados em resolver os problemas que surgem devido às diferentes realidades vividas pelo povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus. Estevão foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor. O primeiro a dar sua vida pelo Evangelho. A verdadeira compreensão a respeito de Deus leva a ações práticas e compassivas para as pessoas. E muitas pessoas não vão entender, mas aqueles que se colocam, que se propositam diante de Deus, mudam a vida, como a situação aqui, quando Estevão orou, mudou a vida de Saulo de Tarso. Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. No entanto, hoje, quando alguém faz algum mal para nós, primeira posição é querer revidar. É querer pensar mal no coração. É querer causar o mal de volta. A gente deve servir com o amor àquele que nos faz mal, que nos persegue, que contende contra nós, que nos causa problema. E esse não tem outro nome a não ser o próprio Satanás. Nós temos, sim, contra ele que levantar a nossa voz e botar por terra. As pessoas que estão ao nosso redor, que foram feitas à imagem e semelhança de Deus, devem ser amadas. Devemos orar por elas, devemos interceder por elas, colocá-las diante do altar do Senhor, consagrá-las, para que venham ter a vida e a abundância que nós temos. Mas a Satanás, nós pisamos a cabeça. Assim como Jesus veio para pisar na cabeça da serpente, assim nós devemos fazer, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então não seja murmurador. Não seja murmurador. Tem algo para resolver? Ore a Deus, apresente-se a Deus, porque Ele está trabalhando no cuidado para a vida de muitos que olham para Ele e o recebem como seu Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Então está aí o recado da segunda-feira, né, para vocês. Lendo aqui de novo, né, a nossa passagem de 70 dias de aliança com Deus,
no dia de hoje, 14 de dezembro, diz: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, pois que assim seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Toda a graça do Senhor sobre vocês e a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Estamos sempre falando que nós devemos estar em obediência à palavra de Deus e sempre aqui citando. Tivemos uma Santa Ceia maravilhosa, gloriosa, eu posso dizer, porque faltou um lugar na igreja para que ela tivesse ocupado, um lugarzinho só. E todo o povo veio e glorificou o Senhor nosso Deus. São dias difíceis, dias que nós não alcançamos certos objetivos se não clamarmos a Deus, se não buscarmos pelo Senhor, se não tivermos fé no Cristo Todo-Poderoso, nós não alcançaremos os nossos objetivos. E somos todos responsáveis, como um corpo em Cristo Jesus, nós somos responsáveis pela obra dele. E aqui nós temos como fazer, como trabalhar, né? Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Você deposita os seus dízimos, as suas ofertas ali. Na conta corrente 29315, dígito 6, você faz o depósito do patrocinador. No Banco do Brasil, agência 04723, conta corrente 56098,7, você deposita dízimos e ofertas. Na 621200, você deposita aí o patrocinador. No Banco Itaú, agência 0406, conta corrente 427179, dízimos e ofertas. Nesta mesma conta, você faz aí um segundo depósito para o patrocinador. Caixa Econômica Federal, agência 0221, operação 003, conta corrente 77262775, dízimos e ofertas. Você quer fazer uma doação para o Show da Fé? Você pode ir na Caixa Econômica ou ali na lotérica fazer uma doação no convênio 30912065. Santander, você tem a conta corrente 130023924, agência 3795, dízimos e ofertas. E na conta corrente 130000215, você tem aí para colocar o patrocinador. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para todos sempre Ele seja louvado. Que você tenha um fim de ano maravilhoso, que Deus esteja na sua vida com paz, com alegria, com saúde. Nenhum mal deve chegar à tua casa. Se você está na presença de Deus, essa vitória é sua. Nenhum mal chegará à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda aí, Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Deus glorioso, o seu amor nós não podemos explicar de forma alguma, porque esse amor nós não podemos comprar. Esse amor que vem para transbordar a vida da gente, um amor que nos amou primeiro, antes no ventre, nos amou por inteiro, e só há esse amor que é fiel e verdadeiro, é Jesus. Esse amor é Jesus, perfeito amor que nos foi dado, revelado na cruz de cruz, é Jesus. Esse amor é Jesus que nos salva, que nos fortalece e que nos conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que nos ama incondicionalmente. Esse amor derrama em cima de todos nós a graça, e não há um só mal que nos faça. Esse amor que se importa conosco, sacia nossa alma e nos dá o seu abrigo. E sem Jesus nós não podemos viver. Esse amor chama-se Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós. E eu aqui na autoridade, na qualidade de sacerdote do Deus
Altíssimo, eu digo, Satanás, bate em retirada. O povo desta igreja, o povo que nos cerca neste prédio, o povo que passa nestas ruas, nesse bairro da Vila Industrial, eu repreendo as tuas ações, Satanás. Você vai bater em retirada daqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai mudar as suas ações para o inferno, que é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Suas contendas, sua murmuração, seu desagrado, sua inquisição, eu digo em nome de Jesus, cai agora por terra, seja desfeito todo o mal, a miséria, a amarração, o problema financeiro, a doença que se abate sobre a vida de algumas pessoas. Alguns estão no leito de morte, outros estão em recuperação. Seja como for, em nome de Jesus, nenhum mal, nada sucederá, praga alguma procederá, não vai continuar. Eu digo, sai, cai por terra, seja desfeito, seja anulado agora. Essas famílias, essas pessoas ali naquela empresa que foram relatado o sentimento ou aquela situação que parecia Covid, parecia, mas não é, não prevalece, em nome de Jesus Cristo. A toda a família da Igreja da Graça aqui na Vila Industrial, eu declaro abundância, eu declaro prosperidade, eu declaro saúde, eu declaro paz, eu declaro o amor de Cristo sobre a vida de vocês, porque o diabo não tem mais poder para agir na vida de vocês. Estão cercados pela minha fé, pela fé de cada um que ora por esta igreja, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que assim seja, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Fiquem aí com a canção que vocês vão ouvir. Participe dessa canção. Lembre-se, nós precisamos da sua ajuda. Temos agora 15 dias para terminar o mês, 15 dias para nós compormos as ofertas na igreja, para suprirmos as necessidades da igreja, porque o seu conhecimento, a sua sabedoria e obediência nos levam a ajudar com que a obra de Deus continue, que vá adiante, muito além do que aquilo que você possa pensar. Patrocinador, em nome de Jesus Cristo, você está ausente, eu clamo a você em nome de Jesus, vem, abra o teu coração, abra a tua mão também, em nome de Jesus Cristo, com toda certeza. Se Deus falou no teu coração, você não terá falta de nada. Em nome de Jesus, eu declaro que assim seja. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Até quarta-feira da família, em nome de Jesus Cristo. Onde, diga para mim, para cá, para lá, perdeu o caminho. E onde é que ele foi parar? Porque com Jesus ele vai para aquele lugar feio mesmo agora aí. Por favor, maestro Fernando de Lima foi para o Beleléu. Vamos lá, povo de Deus. Vem, meu irmão, pra frente é que se anda, hein? Olha pro irmão e fala assim, ó, meu irmão, é pra frente que se anda, olha aí, ó. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Me permita lhe contar uma verdade, pra você morrer de rir e saltar de felicidade. É que o malandro fuxiqueiro, o diabo vivia nos acusando, aprontava sua maldade. E foi na cruz que Jesus nos livrou da morte, restaurou a nossa sorte, fez o cão beijar a lona. Foi amarrado, despojado, derrotado, e pra quem contava amarra passou a ser uma vergonha. Até a chave de sua casa ele perdeu, quando ao terceiro dia Jesus Cristo reviveu. Foi pro Beleléu, a antiga serpente foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro Beleléu, o inimigo da igreja foi pro Beleléu. Foi pro Beleléu, e do juiz eterno ele sempre será réu. Grite agora, dê um brado de vitória, eu sou filho do Deus vivo, não ando como outrora. Deixei de lado as encrencas, o pecado, e com a obra do Senhor estou sempre ocupado.
Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão. Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo. E você, seu bicho imundo, seu destino é o beleléu. Levanta essa mão abençoada aí, diga eu e a minha casa, diga vamos ao céu. Agora prepara o brado da vitória. Vamos fazer assim, ó. Grite agora, dê um brado de vitória. Eu sou filho do Deus vivo e não ando como outrora. Ei, deixei de lado as encrencas, o pecado. E com a obra do Senhor estou sempre ocupado. Agora quando o diabo se levanta com propostas indecentes, digo está amarrado. Eu não aceito mais a sua sugestão. Cristo me deixou desperto, o que eu quero é ir pro céu. Sou vencedor, o meu destino está certo. E você, seu bicho imundo, seu destino é o beleléu. Foi pro beleléu. A antiga serpente foi pro beleléu. Foi pro beleléu. E do juiz eterno ela sempre será réu. Foi pro beleléu. O inimigo da igreja foi pro beleléu. Foi pro beleléu. E do juiz eterno ele sempre será réu. E pra Jesus aquela linda salva de palmas. Glória a Deus.